Segundo Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII, se os homens não constituírem um pacto social cedendo parte de sua liberdade em nome da segurança, as consequências seriam uma guerra de todos contra todos. Isto é, os homens estariam destinados a se degladiarem em torno da força e do poder. Por isso, esse pacto social ou o Estado seria um mal necessário. Para Aristóteles, filósofo grego, à medida em que todas as coisas tendem a um fim, e aí, sendo o homem um animal político, a felicidade seria o fim último da política. Ao viver em comunidade, o objeto do Estado seria buscar esse bem comum, a felicidade comum. E aí eu me pergunto, o Estado é um mal necessário ou é a representação do bem comum? Essas e outras respostas aqui, dentro do nosso Covil Sociológico. Olá meninos, olá meninas, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Esse quem vos fala aqui é o professor Rodrigo Santos para mais uma aula de Sociologia aqui dentro do nosso canal Covil Sociológico. E nessa aula estaremos falando de Estado, nossa terceira de 4 aulas que falaremos. Falaremos a princípio quais são os elementos fundamentais que constituem o Estado moderno, sobre as formas com que esse Estado moderno assumiu ao longo da sua história, e aí passaremos por diversos formatos. Beleza, rapaziada? Vamos pra aula? Segue nós. Vamos que vamos então. Para que possamos compreender o Estado sob a perspectiva do mal necessário ou do bem comum, temos que compreender as formas que o Estado moderno tem se organizado ao longo da nossa história recente. E então saber se esses modelos oferecidos historicamente se aproximam mais de um mal necessário ou de um bem comum é se fazer na obrigação de analisar as faces e as características fundamentais que esses Estados têm se organizado. Entretanto, antes temos que entender suas características fundamentais, e dentre as características fundamentais de qualquer Estado, independente de sua orientação política, todos são compostos por um povo, por um território, por um governo, uma finalidade e soberania. Destes, povo, território e soberania são essenciais para a existência de um Estado. O governo e finalidade acabam sendo consequências políticas diretas do pacto social que se torna o Estado. Então vamos tentar entender elemento a elemento. Povo ou população refere-se a um conjunto de pessoas nascidas no mesmo território ou naturalizado, que falam uma língua comum, que partilham de uma cultura comum, unidos por um sentimento de nacionalidade. Alguns estados são exceções. Em alguns países fala-se mais de uma língua, partilha-se mais de uma cultura. Esses estados são chamados de plurinacionais. Por isso que existem outras características para estruturar a noção de Estado. Território é um bom exemplo. Dentro desse limite de terra também encontramos limites aéreos e marítimos. Se o Estado detém a soberania sobre um determinado território, esse território deve ser respeitado. Mas aí você pergunta, professor, o que é soberania? E aí eu te explico. Soberania, no sentido político-jurídico, é o exercício do poder absoluto da autoridade superior, que em geral é atribuído ao povo ou representado pelas instituições legais. Por exemplo, na Constituição brasileira, além da soberania ser um dos seus fundamentos descritos nela, lá também diz respeito no parágrafo único que toda a soberania emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. É só você procurar, tá lá. Ou seja, a Constituição é a expressão máxima dessa soberania e esse poder não pode ser restringido por nenhum outro território, além de deter a prerrogativa de estabelecer leis e normas. Para se fazer exercer a soberania, temos os governos eleitos, os tais representantes. No Brasil, as esferas de poder se distribuem em 3 níveis: federal, estadual e municipal. O objetivo de todo governo é administrar a vida populacional de todos os cidadãos. E por último, temos a finalidade, ou os objetivos que justificam a existência de um pacto social. E é por esse ponto que podemos começar questionando se o Estado é um mal necessário ou a representação de um bem comum. Percebam, se apontarmos o Estado como um mal necessário, apontaremos o Estado como o único agente capaz de mediar as relações entre os indivíduos e promover a vida em sociedade. Agora, se apontarmos o Estado como a representação do bem comum, apontaremos o Estado como um agente agregador e equacionador das diversas vontades individuais. E nessa perspectiva ele teria um papel positivo na mediação social. Então, para analisar esse ponto, vamos tentar entender as diversas formas que o Estado moderno assumiu ao longo da sua história recente, desde o Estado absolutista até o Estado neoliberal. O Estado moderno assumiu diferentes formas desde o absolutismo.
passou pelo absolutismo, liberalismo, conheceu o socialismo, o nazifascismo, o Estado Social de Bem-Estar. Essas são todas orientações político-econômicas que, de certa maneira, deram forma ao Estado ao longo da nossa história recente. De forma geral, ainda que o Estado moderno tenha assumido diversas orientações políticas na sua história, a única marca que o diferencia do período feudal é aquilo que o sociólogo Max Weber chamou de monopólio legítimo da violência. Segundo o próprio Weber, o Estado moderno é a associação compulsória que organiza a dominação, contrariando as associações autônomas e policentristas da era feudal. Então, quando o absolutismo aparece entre os séculos XVI e XVIII, ele tem exatamente essas características de centralização. O Estado absolutista concentra poder na figura do rei e reivindica uma unidade territorial. Diferenciou muito do que era a era feudal. A justiça, a economia e o exército deveriam estar sob o comando do rei, soberano sobre seu território. Na Inglaterra se inicia com a dinastia Tudor, de 1485 a 1603, e se encerra com o fim do governo Jaime II, em 1688. Na França, temos a figura do rei Luís XIV, o Rei Sol, e famoso pela frase "O Estado sou eu". Essa forma de Estado se caracteriza como um mal necessário, já que essa forma de Estado se justifica pelo fim de uma certa anarquia territorial que existia ali naquele momento. Com o avanço da industrialização e os novos ideais iluministas que inspiraram a Revolução Francesa, conhecemos aquilo que chamamos de Estado liberal ou burguês. O lema liberdade, igualdade e fraternidade moveu a burguesia por uma luta política. Uma luta que tinha como seu principal opositor o Estado absolutista e as suas muitas taxas e impostos que eram cobradas. No lugar, propagavam-se ideias de soberania popular e representação política. Aqui o Estado tem de uma ideia de bem comum, bem distante daquele mal necessário pregado pelo Estado absolutista. O Estado liberal se caracteriza pelas ideias de que os homens são livres e racionais para decidirem sobre si e seu destino sem um soberano acima de todos. Nesse sentido, o Estado teria um papel mínimo de intervenção política e econômica na vida das pessoas. Portanto, caberia apenas ao Estado a proteção da propriedade privada. Com o livre mercado, a mão invisível daria conta de regular as relações humanas. Entretanto, os operários explorados pela burguesia industrial não tinham a mesma opinião. Como o Estado se encontrava na mão de uma classe social, a burguesia, a luta entre as classes se seguiu ao longo da Revolução Francesa. Então não demorou para aparecer teóricos defendendo mais igualdade ao invés de apenas liberdade. É dentro desse contexto que vemos aparecer a ideia de um Estado socialista. O Estado socialista é a resposta a um Estado liberal. Os primeiros socialistas aparecem já no fim do século XVIII. Entretanto, é no século XIX, junto às organizações sindicais, que o socialismo como teoria ganha força. É no início do século XX, mais precisamente em 1917, que eclode a chamada Revolução Russa. Inspirado nos escritos de Marx e Engels, o Estado socialista procura superar o Estado liberal. Enfatiza-se aqui a ideia de um Estado igualitário, onde todos produzem e todos comem, um estado de controle operário. Entretanto, algumas práticas parecem não corresponder à teoria. Com a morte de Vladimir Lenin, teórico, revolucionário e um dos líderes da Revolução Russa, em 1924, Joseph Stalin assume o poder da antiga União Soviética. A partir desse momento, a revolução que tinha como perspectiva a igualdade e o fim da exploração do capitalismo, ou seja, do homem sobre o homem, nesse momento começa a fomentar a burocracia e a centralização de poder nas diretrizes do partido. Na prática, o que víamos é aqueles que discordassem das decisões dos dirigentes eram mortos ou presos. Isso ocorreu com o principal opositor de Stalin, Leon Trotsky. A experiência socialista durou até o final do século XX. Juntos com alguns países que também instauraram o socialismo, como Cuba, China, Angola, o socialismo polarizou com o sistema liberal durante quase todo o século XX, constituindo o que chamamos de Guerra Fria. Mas o excesso de centralização política e a ausência de liberdade econômica fizeram com que o projeto socialista fracassasse, embora seus ideais permaneçam como um símbolo de justiça e igualdade social. Em uma outra perspectiva, com um movimento antiliberal e ao mesmo tempo anticomunista, a história viu a instauração dos estados nazistas e fascistas, constituído consecutivamente na Alemanha e na Itália, e conheceu o seu declínio com a derrota da Segunda Guerra Mundial. O socialismo real, o nazismo e o fascismo se caracterizam por aquilo que a gente chama de estados totalitários. Entretanto, quando estamos falando especificamente de estados nazistas e fascistas, estamos falando de estados que se caracterizam pelo seu caráter nacionalista e ideológico das suas expressões com a base da figura de um líder, no caso da Itália, Benito Mussolini, e no caso da Alemanha, Adolf Hitler. Os estados nazistas e fascistas eram centralizadores. Esses estados buscaram nacionalizar suas economias
sem que elas fossem necessariamente estatais ou planificadas, como no regime socialista. Essa forma de Estado impunha suas ideologias sobre toda forma de vida social e em todas as esferas, desde a família, passando pela educação e chegando ao exército. Entendia-se a nação como uma unidade moral, política e econômica. Embora eleitos democraticamente, os representantes dos partidos nazistas e fascistas dissolveram os parlamentos de seus países e caçaram os opositores, instituindo os tais estados totalitários. Já um outro modelo de Estado, que foi uma alternativa à ortodoxia liberal, mas que também não tinha sua intenção de planificar a economia e de nem nacionalizar os bens sociais, foi o Estado de Estado-bem social, ou que também chamamos de welfare state. Esse estado de bem-estar social, formulado teoricamente pelo economista Maynard Keynes, foi adotado por alguns países europeus no início do século XX, como uma política intervencionista e de atenção aos direitos básicos. Movido por uma política de pleno emprego, o estado de bem-estar social buscou superar a crise de 29 em meio ao desemprego, inflação e apelo do socialismo, o crescimento dos regimes fascistas e também das grandes corporações monopolistas. Em última instância, pela manutenção da democracia, o estado de bem-estar social é um pacto de classes que visa manter a estabilidade social e a distância dos regimes extremistas. Esse modelo conheceu seu limite na década de 70, quando os gastos públicos superavam a arrecadação. Isso é o que chamamos de falta de ajuste fiscal. As críticas vieram principalmente com a emergência de uma economia neoliberal, uma forma de economia que voltava a defender um Estado mínimo, isto é, a diminuição dos gastos públicos, privatizações de empresas e flexibilização das leis trabalhistas, objetivando a ideia de livre mercado e livre iniciativa. Basicamente, a ideia era diminuir a participação política do Estado na economia. Mais uma vez, tínhamos a ideia de que a economia se autorregularia. Entretanto, nos anos 10, o mundo vem dando respostas bem negativas ao Estado liberal. Ao contrário do que se idealiza, com o desenvolvimento dos grandes conglomerados empresariais, a economia acaba favorecendo a montagem de cartéis e trusts, isto é, a economia permanece na mão de alguns grupos, que por sua vez controlam preços e o valor da mão de obra. E quando ocorre uma crise, como a crise financeira de 2008, recorre-se principalmente ao Estado para as emergências. Ou seja, a principal crítica apontada é que esse Estado serve apenas para socorrer a economia e os grandes investidores. Mas quando se trata da pobreza e dos direitos básicos, essa economia não consegue sequer dar respostas satisfatórias. Ele sequer é um mal necessário, acaba sendo inclusive apontados por esses um mal desnecessário. Portanto, ao analisar as formas que o Estado assumiu ao longo da história moderna, e se respondermos se ele é um mal necessário ou um bem comum, percebemos que o Estado tende muitas vezes a um lado ou ao outro, depende muito de suas características e dos seus elementos internos. Do ponto de vista ideal, todos eles objetivam ser um bem comum, todos eles objetivam a venda da ideia de felicidade, mas dentro do plano real, todos eles têm elementos de mal necessário. No geral, os Estados assumem sua forma como um mal necessário, pois as disputas políticas fazem com que o Estado seja visto como um mediador de conflitos, entretanto, usando muitas vezes da força. É o caso dos estados que se afastam da democracia, como é o caso dos estados absolutistas nazifascistas. E embora o Estado socialista seja um projeto de emancipação, na sua versão real, ele também se mostrou como um mal necessário, à medida em que se tornou autoritário. Nos outros casos, em que o Estado tem na sua dimensão a democracia, ele não deixa de ser um mal necessário, mas se coloca prioritariamente como exercício do bem comum. Obviamente que existem disputas ideológicas dos grupos políticos no interior dos estados e que muitas vezes as relações de poder são desiguais, mas quando há uma abertura para a participação política, essa desigualdade tem uma chance de ser revertida. Logo, o único elemento que pode deixar o Estado mais próximo do bem comum e mais distante desse mal necessário é a democracia. Distante da democracia, qualquer Estado pode se tornar, inclusive, um mal desnecessário. Então, rapaziada, essa foi a nossa aula de hoje. Olha, falamos de estados, dos elementos fundamentais, as diversas formas que ele assume aí dentro da sua história moderna e a gente fecha por aqui. Lembrando aqui, ó, se quiser, deixa o seu like aqui, beleza, rapaziada? Se não quiser, não tem problema não, tamo aí firme e forte. Só que é o seguinte, deixa um comentário, manda um feedback pra gente aí, se inscreve, toca o sininho lá pra poder receber as notificações, saber quando a gente manda a aula, cara. E é isso, tamo aí firme e forte, produzindo aula atrás de aula. Por gentileza, compartilhem essa aula, galera, vamos democratizar o conhecimento, vamos replicar essa fita aí, beleza, rapaziada? É nóis, firme e forte, tamo aí, ó. Beijo do prof, firme e forte, é nóis. Falou, rapaziada.